E o PT abriu o cofre e já destinou mais de 122 milhões de reais do fundão eleitoral para a campanha de Lula até o momento. O petista já arrecadou 125 milhões e 600 mil para seu projeto voltar ao Palácio do Planalto, chegando quase aos 133 milhões impostos como teto pela legislação eleitoral. Desde o início da campanha, Lula já gastou quase 82 milhões, sendo 26 milhões destinados à agência M4, criada em maio desse ano, e 10 milhões com propagandas no Google. Zé. Olha, esses gastos excessivos de campanha eleitoral, eu acho que hoje eles são inúteis. Foi-se o tempo em que se comprava votos. A Dilma, segundo delação do Palocci, gastou R$1 bilhão, R$1 bilhão e não conseguiu. Aliás, conseguiu, né, mas não conseguiu completar o governo. Para você ter uma ideia do descasamento da realidade e com esse tanto de dinheiro. Esta proibição das empresas doarem, eu não gosto desse termo doar, uma empresa não doa 10 milhões para ninguém, não doa 10 milhões, 20 milhões para ninguém, isso é investimento e quer no futuro nacos do governo. Foi do Supremo e não do Congresso Nacional. Nós estamos agora diante de uma nova realidade. E o fundo eleitoral, ele na verdade dá aquela cara, aquela plástica de legalidade. É certo que eu tenho visto por aqui, tenho acompanhado, as empresas estão ajudando, estão investindo, mas de outra forma. Fazem comícios, fazem reuniões para candidatos aparecerem, né? Todos estão com medo de doar dinheiro. Alguns ainda doam por baixo, né? Aquele por fora, como era a gíria no governo anterior. Falava, olha, aqui é por fora, essa contribuição por dentro. Dinheiro não pode representar um caminho para a eleição de ninguém. Tem que ser debate, tem que ser discussão, tem que ser disputa pelo voto. E a gente vê aí exatamente a preocupação que se tem com o dinheiro na campanha do PT. Até os comícios. Está acabando o dinheiro para aqueles grandes comícios, pagar comida para todo mundo, aquelas coisas. Isso aí tem que acabar. Você tem que ganhar a eleição, na proposta, convencer o eleitor. É assim que se faz uma eleição e é assim que deverá ser. Se alguém for pego doando dinheiro para o PT ou para qualquer um, né, vai prestar contas com a justiça e é crime. Você, Ana, que nos dias dessa informação, mais de 120 milhões de reais do fundão eleitoral já consumidos pela campanha de Lula, Ana. Pois é, quem sabe agora com o Senado renovado para 2023, né? Senado e Câmara renovados, nós não consigamos aí passar alguma ideia, ou pelo menos começar a discutir a extinção disso, porque é imoral, né? Muitos dizem, mas não é inconstitucional, realmente, mas nós precisamos acabar com essa farra com o nosso dinheiro. Há muita coisa para ser melhorada no Brasil, esse dinheiro poderia ser destinado para vários setores na sociedade. Então, passando essa eleição, independentemente de quem saia vencedor em 30 de outubro, nós precisamos colocar ali no nosso caderninho que essa tem que ser uma pauta que nós precisamos cobrar dos nossos legisladores em 2023. Tchau. Olha, em relação a essa questão do fundo eleitoral, eu acho que o que precisa ser dito é que realmente é um absurdo que se use dinheiro público, dinheiro dos contribuintes dessa forma. Lembrando que no início do ano, o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou o orçamento de 2022, garantindo tanto a distribuição de mais de 16 bilhões de reais em emendas do orçamento secreto, né, as emendas de relator, aquelas que são distribuídas de forma política e não equânime entre os parlamentares, quanto o fundo eleitoral de perto de 5 bilhões de reais, que foi um recorde em relação a outras eleições. Tudo isso para garantir apoio justamente para as eleições, né? Uma medida absolutamente eleitoreira que favorece todos os partidos nesse sentido. Eu gostaria também de comentar em relação à fala anterior do Augusto Nunes, já que ele mencionou o fato de que a imprensa velha enumera os casos de crimes políticos, e eu tinha acabado de enumerar, então eu entendi como uma referência direta ao meu comentário. E eu digo o seguinte, primeiro que estava evidente na minha resposta que eu estava me referindo aos crimes cometidos este ano
nessa campanha, nesse período de discussão eleitoral. A outra coisa é que eu sempre considerei a facada no presidente no então candidato Bolsonaro como um crime político e sempre rechacei todas as teorias conspiratórias que a esquerda espalhou, inclusive naquela ocasião, durante a campanha, a respeito daquele atentado. E sendo maluco ou não, isso não tira o fato de que um crime pode ter motivação política. Todos esses casos que eu citei, e aí faltou um aqui, que foi um recente que aconteceu no litoral de São Paulo, em que um petista matou um amigo bolsonarista com quem dividia a casa. Todos esses casos são casos em que, feito o depoimento na polícia, os assassinos, os criminosos, disseram e contaram que a motivação do crime foi exatamente essa. Então, eu acho que isso demonstra claramente o clima de violência que a gente vive, um clima de violência política, com motivação política que a gente está vivendo nessa eleição, e que muita gente está tentando esconder, tentando fingir que não está acontecendo. E é grave, sim, e isso não é algo normal. A gente não viveu isso em outras eleições anteriormente. Augusto. Eu só tô querendo dizer o seguinte: quando eu respondo a alguém, eu digo o nome, estou falando com a imprensa, estou falando do noticiário da imprensa. Quem faz esse tipo de resgate dos fatos é a imprensa velha, que espertamente não localiza a origem. Porque está acontecendo nesse ano eleitoral, o ano em que houve o atentado contra o Bolsonaro, foi um ano eleitoral, melhor ainda, foi em setembro. Foi em setembro de uma temporada eleitoral em plena campanha. E o Lula disse que desconfiava daquilo. Ele só tem certezas quanto a casos que envolvem os outros. Quanto a ele, né, não, ali só tem dúvida, foram os companheiros que praticaram, não foi eu que roubei, não tenho nada com isso e tal. Agora, ele é capaz de negar um atentado, como vários negaram, com o maior cinismo. Então, não estou me referindo, não, quando eu falo para alguém aqui do programa, eu digo o nome, eu estou falando para a imprensa, e estou dizendo, e repito agora, que a imprensa, que já sabia há alguns anos, né, recapitular coisas sem ignorar, né, casos importantes, não só esconde nas páginas internas o noticiário, né, sobre crimes cometidos por petistas, como ignora sistematicamente qualquer menção à origem de tudo. O ovo da serpente germinou no momento em que o presidente da República, o candidato à presidência da República, sofreu um atentado com facada que vários dirigentes do PT continuam negando.